Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6:33. Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, 22 de maio do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos à rádio número 1 da região. 6:34, atualizando o horário para você. Começando agora então o Jornal Verde Vale e a partir de agora você confere os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Congresso Nacional terá semana com CPIs e votação do novo arcabouço fiscal. 100 ganhadores das 6 dezenas, Mega Sena acumula em 39 milhões de reais. Goiás antecipa cronograma de nomeação de mais de 600 convocados no concurso da educação. Suspeitos de roubar bancos morrem em confronto com a PM em Goiânia. Mais de 513 milhões de vacinas já foram aplicadas contra cepas do coronavírus. Bombeiros buscam por homem que desapareceu depois de entrar em Rio de Jataí. Nem metade dos médicos formados no exterior passa na primeira fase para validar o diploma aqui no Brasil. Em Seja 2023, inscrições para o exame começam nesta segunda-feira. Desfile de carros de boi na Romaria de Trindade pode virar patrimônio cultural. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6:35. Mais uma vez, ótima manhã de segunda-feira para você. Uma excelente semana. A partir de agora, mais uma edição do Jornal Verde Vale. A votação do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados. Principal pauta da equipe econômica do governo, a definição do plano de trabalho de 3 comissões parlamentares de inquérito vinculadas à Câmara e a instalação da CPI dos atos golpistas devem movimentar a CPI e a semana no Congresso Nacional. A nova regra fiscal pode ser votada na terça-feira ou na quarta em plenário. O relator do arcabouço fiscal, deputado Cláudio Cajado, deve se reunir com líderes partidários para dialogar sobre a construção do parecer. A expectativa é que antes Cajado se reúna com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Apesar de dizer que prefere manter o relatório já apresentado na última semana, Cajado já disse que irá analisar as emendas, isto é, sugestões de alteração no texto apresentados pelos deputados. Até a tarde da última sexta-feira, 40 sugestões haviam sido protocoladas. O placar da aprovação da urgência na quarta, 367 votos a 102, é um indicativo de que a proposta terá ampla maioria na casa. Mas a equipe econômica trabalha para aprovar o texto acordado com o relator, sem mudanças incluídas de última hora. Por se tratar de projeto de lei complementar, o texto precisa da aprovação de 257 deputados. Se aprovado, ele vai para a análise do Senado. E o concurso 2.594 da Mega Sena não teve jogadores que acertassem os 6 números na noite de sábado. E com isso, o próximo sorteio pode pagar 39 milhões de reais. Em relação às dezenas sorteadas, foram elas 7, 26, 32, 35, 49 e 55. O sorteio aconteceu em São Paulo. Apesar de ninguém acertar os 6 números, 76 apostadores fizeram a quina e vão levar cada um R$ 42.829,41 cada. Além disso, outros 4.591 acertaram a quadra. Cada um deles vai receber R$ 1.012,86. O próximo sorteio está previsto para quarta-feira. As apostas podem ser feitas até às 19 horas do dia nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet. Imposto de renda, saiba como não se complicar no final do prazo nessa matéria com Alexandre Figueiredo. O prazo final para realizar a entrega do imposto de renda da pessoa física em 2023 está chegando ao fim. Os contribuintes têm até o dia 31 de maio para enviar o documento à Receita Federal e acertar as contas com o Leão. No entanto, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre como fazer a declaração, como explica o idealizador da consultoria Doutor Imposto de Renda e auditor fiscal aposentado, Walter Kopp. Por incrível que pareça, poucos dias, prazo final de entrega, tem muita gente que ainda não sabe se está obrigada ou não
a declarar. E aí eu recomendo que seja lida a instrução normativa que este ano baixou todas as regras, porque tem 8 condições de obrigatoriedade e basta que o contribuinte esteja incluído em apenas uma delas para que ele faça a entrega. E entregar a declaração não significa necessariamente pagar imposto. Se ele está obrigado, ele vai entregar, e a não entrega tem penalidade, tem multa. Até o início da tarde de domingo, de acordo com o site da Receita Federal, mais de 27 milhões de declarações foram recebidas. Por isso, vale lembrar, a declaração serve para informar os rendimentos, tributáveis ou não, recebidos pelo contribuinte durante um ano de referência, que no caso é 2022, funcionando como um meio de acompanhar a evolução do patrimônio dos brasileiros. Copy alerta para alguns erros comuns de quem resolveu deixar o envio para os últimos dias. Destaco os bens e direitos, especialmente bens imóveis. Aqui ocorre um erro, que é a pessoa achar que o bem só deve ser registrado, uma casa adquirida, por exemplo, quando se faz a escritura. E não. Então, se você adquire um terreno, uma casa, pagou alguma coisa, esse bem já deve entrar na sua declaração. Outra situação, despesas dedutíveis. Tem uma lista de despesas que são dedutíveis no imposto de renda, e se eu coloco um dependente na minha declaração, eu posso jogar a despesa dele. Por exemplo, um plano de saúde para a família toda. Se eu pago um plano de saúde para todos, mas um filho não está na minha declaração como dependente, eu não posso utilizar a despesa referente a ele. A entrega da declaração do imposto de renda começou no dia 15 de março e termina no dia 31 de maio. Para 2023, a expectativa do governo é receber entre 38,5 e 39,5 milhões de declarações. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h40 agora. O governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Administração, antecipou o cronograma de nomeação dos candidatos aprovados no concurso de professor nível 3. Os 1.262 aprovados foram convocados na primeira etapa de chamamento, que ocorreu em abril, e irão compor o quadro permanente do magistério da Secretaria de Estado da Educação. Metade dos aprovados, conforme o cronograma, tem a nomeação prevista entre maio e junho deste ano. A publicação feita no Diário Oficial da última quinta-feira traz o calendário de provimento dos demais 631 candidatos contemplados na primeira fase do chamamento. Esses candidatos serão nomeados em julho e agosto, antecipando o cronograma do edital, outrora previsto para os meses de setembro e outubro. 6h41, 2 suspeitos de integrarem uma quadrilha que rouba bancos morreram neste sábado após trocarem tiros com policiais militares na região metropolitana de Goiânia. Além de 2 armas de fogo, um explosivo que, segundo a PM, tem capacidade para destruir uma agência bancária, também foi apreendido. A abordagem ao veículo modelo Mitsubishi Pajero, onde estavam os 2 suspeitos, aconteceu na GO 050, Trindade Campestre. Segundo a ocorrência registrada pela polícia, quando abordados, os suspeitos saíram em velocidade e atiraram contra as equipes do Batalhão de Operações Especiais de Ronda Ostensivas Táticas Metropolitana. Feridos no revídeo, suspeitos identificados como Cláudio Camargo Silva, 41 anos, e José Agostinho de Souza, 38 anos, ainda foram socorridos, mas morreram antes mesmo de darem entrada no hospital de Trindade. Segundo a PM, os 2 já possuíam antecedentes por roubo, homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Estariam planejando o roubo com explosivos em uma agência bancária no interior do estado. 6h42, setor de serviços registra a 4ª alta consecutiva aqui no estado de Goiás. Quem traz os detalhes dessa boa notícia é Juliana Carnevale. Levantamento realizado pelo IBGE aponta que o setor de serviços, que inclui o comércio e a prestação de serviços, cresceu 11,8% em Goiás no mês de março, na comparação com o mesmo período de 2022. O crescimento goiano veio principalmente com outros serviços, que cresceram 31,2%, seguidos pelos serviços de informação e comunicação, com 15%. As atividades turísticas goianas encerraram o mês de março com acumulado no ano de 10,8% de crescimento. Por outro lado, os serviços prestados às famílias apresentaram a primeira queda no ano, de 8,2%. No acumulado do ano, o salto foi de 8,5% em relação aos números de 2022.
E na comparação de março com fevereiro, o avanço foi de 4,2%, nono maior do país. No país, o setor de serviços cresceu somente 0,9% em março de 2023, na comparação com fevereiro, fechando o primeiro trimestre do ano perante a igual período de 2022, com acumulado de 5,8% de crescimento. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. Já são 6h44 agora. E o Mundial Sub-20 disputado na Argentina teve início para a seleção brasileira nesse domingo e a estreia não foi das melhores. O Brasil perdeu para a Itália por 3-2, com Métio Prati e Cesare Casadei 2 vezes, sendo os goleadores adversários ainda no primeiro tempo. Marcos Leonardo marcou 2 na segunda etapa. Com esse resultado, a seleção brasileira ocupa agora a última posição do grupo D, atrás da República Dominicana, que perdeu para a Nigéria. A disputa não para. Já nesta quarta-feira, a seleção canarinho vai em busca de 3 pontos contra a República Dominicana a partir das 18 horas, horário de Brasília. E o Grêmio supera o Internacional no clássico e Mano Menezes deve ser demitido. Cadu Macri traz os detalhes do maior clássico do sul do país. O final de semana do futebol brasileiro foi recheado de clássicos, rivalidade e emoção, além dos gols também marcados na reta final das partidas. Em Porto Alegre, Grêmio e Internacional entraram em campo pressionados pela sequência de maus resultados. O tricolor gaúcho fez 3-1 e subiu na tabela de classificação, transferindo toda a crise para o lado vermelho do Rio Grande do Sul. O Colorado chegou à 5ª derrota seguida e depois de uma reunião que durou mais de 1h20 minutos, Mano Menezes foi mantido como treinador do time. Mas o William Tomás, diretor executivo do Inter, não garantiu que ele siga nessa condição para o próximo jogo, que será na quinta-feira pela Copa Libertadores da América. O processo que a gente faz sempre pós-jogo é avaliar o jogo, né? E foi isso que foi feito nesse momento, né? As mudanças todos nós queremos, né? Eu posso dizer, são várias formas de fazer mudança, né? Não especificamente o treinador, né? E o Mano é o nosso treinador nesse momento, né? E a gente respeita, né, o profissional e todo o trabalho e a hierarquia que ele tem, né, a experiência que ele tem. Então, sim, o que a gente fez nesse momento é avaliar o jogo, cara, e os próximos passos aí nós vamos seguir conversando. Já no clássico carioca, o Botafogo bateu o Fluminense no estádio Newton Santos por 1-0 e voltou a vencer depois de 2 derrotas. O técnico Luiz Castro elogiou Fernando Diniz, treinador do tricolor, e também todos os atletas do elenco alvinegro. Jogar contra o Fluminense do Diniz é uma obra forte que nós temos de desenvolver e construir ao longo do jogo, porque o Fluminense tem a cara do Diniz, um grande treinador, e tem revelado ao longo de toda esta estadia do Diniz no Fluminense uma eficácia muito grande em termos daquilo que é o jogar e os resultados conseguidos. Hoje os meus jogadores foram extremamente competentes, entregaram-se por completo à causa, entregaram-se por completo ao jogo. Aquilo que estava delineado estrategicamente para o jogo cumpriram muito bem. A emoção ficou para o final do jogo entre Flamengo e Corinthians no Maracanã. O Fla venceu por 1-0 com gol do zagueiro Léo Pereira, já nos acréscimos do segundo tempo. O detalhe é que o jogador só estava em campo por conta do Flamengo já ter estourado o limite de substituições. E lesionado, ele se mandou para o ataque para marcar o gol de cabeça, que colocou mais 3 pontos para a equipe carioca na tabela de classificação. Enquanto isso, o Timão terminou mais uma rodada no Z4. A Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cadu Macri. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h47 agora. O Ministério da Agricultura e Pecuária tem intensificado as ações de vigilância em populações de aves domésticas e silvestres em todo o país. No último sábado, o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo, unidade de referência da Organização Mundial da Saúde Animal, confirmou mais 2 casos da influenza aviária de alta patogenicidade de subtipo H5N1,
Com isso, sobe para 5 o número de confirmações de casos em aves silvestres, mas nenhum em humanos. O estado do Espírito Santo contabiliza mais um caso confirmado em ave silvestre. Agora da espécie Talaceus máximos, o nome popular 30 réis real. O animal foi encontrado na zona rural do município de Nova Venécia. Como a ocorrência foi em área não litorânea, a ação de vigilância será ampliada também para os municípios vizinhos, São Gabriel da Palha e Águia Branca. Já o outro caso, também ave silvestre, foi detectado no estado do Rio de Janeiro, em São João da Barra, em área litorânea. Trata-se de uma ave da espécie 30 réis de bando. O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo e a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro já estão adotando procedimentos técnicos relacionados a essas novas ocorrências, em complementação às ações da comunidade e da vigilância que vinham sendo realizadas desde a detecção dos primeiros casos no Espírito Santo, no dia 15 de maio de 2023. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. O presidente Lula está de volta do Japão e a gente fica se perguntando o que ele foi fazer lá. Quanto custou essa viagem para o outro lado do mundo? Mais uma, né? Não falou nem com o Zelensky, que o Zelensky estava querendo falar com ele. Falou com praticamente todo mundo lá. Menos com o Lula, que estava fugindo depois das declarações aí que provocaram muita dúvida sobre as posições da política externa brasileira em relação ao conflito Ucrânia e Rússia. Zelensky, perguntado no final se não estava decepcionado por não ter conseguido conversar com Lula, e respondeu rindo: não, acho que ele é que deve estar decepcionado por não ter tido essa conversa comigo. Bom, eu queria perguntar para os jovens que estão me escutando o que eles acham do Brasil do futuro. Vão casar ou já estão recém-casados? Seus filhos estão pequenos? Um dia vocês terão netos? Que Brasil vocês querem? Um Brasil rico, que possa dar uma boa renda para vocês, que tenha empresas que possam pagar bons salários, que tenha uma boa educação para os seus filhos, que, sobretudo, seus filhos tenham segurança. Estou dizendo isso porque eu estou em Portugal nessa última semana e cada vez que encontro um brasileiro que mora aqui, eu pergunto: por que você veio? A primeira coisa que ele me diz: já fui assaltado 5 vezes. Aqui eu tenho mais oportunidades, aqui eu tenho mais oportunidade para os meus filhos, aqui tenho mais chance de receber mais, aqui eu tenho mais paz, aqui eu tenho liberdade. Pois é. A gente tem uma questão abstrata que, no entanto, vale tanto quanto a vida, que é a liberdade. A nossa liberdade parece que está sendo, a despeito de ser garantida por cláusula pétrea na Constituição, estão tentando separar aquilo que nós podemos dizer e aquilo que nós não podemos dizer. Começou com essa bobagem de politicamente correto, né? Revoltante. As pessoas têm que se comprometer que não vão falar de tais e tais e tais assuntos, ou que vão falar assim, assim, assado. Meu Deus do céu. Que intromissão na liberdade natural das pessoas. Isso alguns podem dizer que é uma dádiva divina, digamos que é um direito natural, a liberdade de expressão. Né? Isso é muito importante. Bom, eu queria falar também com vocês a respeito desses julgamentos, né, que o Supremo está fazendo. É muito estranho, né? Por exemplo, Fernando Collor, ele não é mais senador desde fevereiro. Então ele não tem mais, o foro dele não é mais o Supremo. Mas, por outro lado, olha, 1.050 brasileiros já foram considerados réus pelo Supremo. E eles são gente humilde, gente do meio rural, que vieram se manifestar em Brasília, não sabem até agora porque foram presos, né? E, no entanto, foram presos. A gente vê isso, já viu isso na história dos governos ditatoriais, né? Assim, prisões em massa, que não são prisões em flagrante. Agora um general
o ex-comandante militar do Planalto confessa que foi ele que mandou prender, mas ele não é juiz, não é delegado de polícia e não era flagrante. Como é que prendeu? Que cercou e para depois levá-los presos todos. Né? Sem nenhuma, como disse o ministro Nunes Marques, sem nenhum indício de terem praticado o crime, nem com a individualização da conduta de cada um. Assim como não havia o juiz natural para mandar prender, que seria um juiz de primeira instância se eles tivessem flagrante delito, qualquer um do povo poderia prender. Né? Mas a lei e a Constituição parece que estão entregues ao arbítrio. Aí eu pergunto para os jovens que vão casar ou recém-casados, é esse o Brasil que querem? De Lisboa, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h01 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. E tem metade dos médicos formados no exterior passou da primeira fase do Revalida, o exame necessário para validar o diploma no Brasil e poder exercer a profissão no país. A prova escrita desde 2011, quando passou a ser aplicado pelo governo federal, dos 36.322 candidatos que fizeram a prova pelo menos uma vez, 16.536 conseguiram passar para a segunda fase. Eles representam 45% do total. Já a prova prática, que é a segunda etapa, consiste em uma avaliação prática. A taxa de aprovação é maior, 80,5%. Dos 14.892 candidatos que fizeram essa fase, 11.988 foram aprovados. Os dados do INEP sobre o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituição de educação superior estrangeira foram obtidos pela produção via lei de acesso à informação. O Revalida tem duas etapas. A primeira, a prova escrita com questões objetivas e discursivas, e a segunda, a prática, para testar as habilidades clínicas do médico. A fase prática é dividida por estações que simulam atendimentos no Sistema Único de Saúde, o SUS, com a participação de atores. No total, são 10 estações que abrangem 5 grandes áreas da medicina: clínica médica, medicina da família, pediatria, cirurgia e ginecologia, além de obstetrícia. Jovens e adultos que não concluíram os estudos no tempo adequado e desejam obter o certificado no ensino fundamental ou médio podem, a partir dessa segunda-feira, inscrever-se no Enseja 2023, o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos. O exame é aplicado anualmente e testa conhecimento de todas as áreas estudadas do ensino básico. O prazo de inscrição vai até o dia 2 de junho. As inscrições podem ser feitas por meio da página do Enseja e, ao longo do processo, os candidatos devem fornecer informações como os números do RG, CPF, telefone e e-mail. Por isso, tenha todos os documentos em mão. Também é nessa etapa que o inscrito informa em qual cidade deseja realizar a prova. Nessa edição, pela primeira vez, candidatos que apresentaram laudos médicos em 2022 para solicitar atendimento especializado e desejam fazer o Enseja novamente, não precisam apresentar mais uma vez os documentos. 7h03, golpistas fingem ser funcionários de bancos e ligam para clientes. Quem vai trazer este relato é Cadu Magri. Os golpistas estão aproveitando a internet para criar novas formas de burlar sistemas, falsificar boletos, roubar o WhatsApp e redes sociais das pessoas e também invadir os aplicativos bancários. Mas eles não param por aí. A nova modalidade criada pelos cybercriminosos consiste em ligar para os clientes dos bancos, alterando o número que vai aparecer no celular da vítima, mostrando ali, no visor, o contato da agência bancária do correntista. O advogado especialista em direito digital, Dr. Francisco Gomes Júnior, explica como funciona essa fraude. A gente vem constatando um crescimento em golpes relacionados a ligações de bancos, aquelas ligações bancárias em que se passa pelo banco, muitas vezes se inclusive clona e coloca lá como número chamador ou um número de central parecido com o do banco. Por que as pessoas ainda caem nesse tipo de golpe? Geralmente esse tipo de golpe ele tem duas armadilhas. A primeira delas é que se fornece algum dado de uma operação ou dado da conta do cliente para alguma confirmação e com isso se ganha a confiança desse cliente
cliente. E ainda se cria um senso de urgência, fala, olha, temos que aprovar uma coisa urgente e tem uma tentativa de fraude aqui. Então, cuidado com isso. Francisco Gomes Júnior, que também é presidente da Associação de Defesa de Dados Pessoais do Consumidor, diz o que os clientes precisam fazer para não cair neste tipo de golpe. E como é que a gente evita de cair nessas golpes, nessas armadilhas, se utilizando, falando que são ligações bancárias? Simples, não atenda ligações bancárias. Os bancos devem buscar outras formas de se comunicar com seus clientes. Não é mais seguro a comunicação pelo telefone. Que o banco se comunique por e-mail, pelo WhatsApp, que peça confirmação ou que peça para você ligar. Está completamente ultrapassado esse tipo de vou ligar para alguém e você não atenda e na dúvida se é o gerente do seu banco, ligue de volta, ligue você para o banco. Esse é o cuidado básico. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, os criminosos ainda podem pedir informações importantes para os clientes, como o número do cartão, a chave de segurança e senhas vinculadas à conta corrente. A Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cadu Macri. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h06. E o desfile dos carros de boi, cavaleiros e muladeiros da Romaria do Divino Pai Eterno pode se tornar patrimônio histórico e cultural do estado de Goiás. Isso porque tramita na Assembleia Legislativa de Goiás projeto do deputado estadual Cristiano Galindo nesse sentido. Vale citar, o texto ainda precisa passar na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Sendo aprovado, ele depende de 2 votações em plenário antes de ir à sanção do governador Ronaldo Caiado. Conforme justificativa de Galindo, o desfile é uma das atrações mais tradicionais e aguardadas da Festa do Divino Pai Eterno, que acontece no fim de junho em Trindade. Além disso, ele cita que além de ser um momento de devoção e de conhecimento da cultura e história da região, a festa é uma atividade econômica importante para a cidade. De acordo com ele, que é um dos representantes da cidade na Lego, o desfile, como uma das principais atrações, contribuiu para os moradores apresentarem seus produtos e serviços aos visitantes, gerando empregos e renda para a comunidade. 7h07. Uma segunda criança, um menino de 5 anos, que havia sido levado a um hospital municipal em Caiapônia após um acidente na BR-158, acabou falecendo neste sábado. Outra criança de 2 anos morreu no local no momento do acidente. O veículo em que estavam as 2 crianças saiu da pista e capotou no sentido Jataí-Caiapônia, aqui na região sudoeste do estado. A condutora do veículo e mãe das crianças, uma mulher de 31 anos, não sofreu lesões aparentes, mas também foi encaminhada ao hospital. De acordo com a corporação, o carro colidiu contra uma carreta, o que resultou no capotamento do veículo e na morte das crianças que estavam no banco traseiro. O condutor da carreta não foi identificado e fugiu do local sem prestar atendimento às vítimas. Além do Corpo de Bombeiros, o Instituto Médico Legal e a Polícia Rodoviária Federal também estiveram no local do acidente. Cine Goiás itinerante chega à cidade ocidental nesta segunda-feira. Lucas Xavier é quem traz os detalhes. O projeto Cine Goiás itinerante, iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura, chega à cidade ocidental nesta segunda-feira e continua até sexta-feira. O município da região do entorno do Distrito Federal receberá sessões de cinema no auditório da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. A exibição será das 8 às 11 da manhã, de 1 às 4 da tarde e de 7 às 9 da noite. Os filmes escolhidos fazem parte do catálogo do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, FICA, tais como O Casamento da Ariranha Azul, A Natureza Agradece e As Águas que Brotam no Cerrado. A participação é gratuita e aberta a toda a comunidade. Além das produções audiovisuais, o projeto também oferece oficinas temáticas, palestras e cursos. A próxima cidade a receber o Cine Goiás itinerante será Valparaíso, de 29 de maio a 2 de junho. A iniciativa já atendeu mais de 150 municípios. De Goiânia, Lucas Xavier, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h09, a hora você conferindo com a gente Jornal Verde Vale. Santos bate o Atlético Mineiro e técnico mira a parte alta da tabela. A matéria você confere com Cadu Macri. A primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino está na reta final e 6 equipes já garantiram a classificação para o mata-mata. Uma delas é o Santos. As Sereias da Vila derrotaram neste domingo o Atlético Mineiro na Vila Belmiro por 2-0
e seguem na 6ª colocação com 23 pontos. Já o Galo, com o resultado, continua na zona de rebaixamento. Com a vaga nas mãos, o técnico do Santos, Cleiton Lima, já montou o planejamento para as últimas 3 rodadas. Fazer 9 pontos e tentar ficar nas primeiras colocações do campeonato. Assim, garantindo a vantagem de decidir a classificação na Vila Belmiro. Os 3 jogos que faltam agora são 3 adversários duros, mas que a gente espera pontuar bem. Nosso objetivo, a gente não vai fugir, que é tentar buscar aí a primeira parte aí da tabela, ficar entre os 4 primeiros, até para poder ter a condição depois no mata-mata de decidir em casa na Vila Belmiro. Então a gente vai buscar aí os 9 pontos, com muito respeito aos adversários, para ver onde a gente consegue chegar numa colocação mais alta possível. Também neste domingo, o São Paulo fez 3-0 no Atlético Paranaense e ultrapassou o Grêmio na classificação. O tricolor paulista agora é o 7º colocado com 19 pontos e ainda precisa de mais uma vitória para se garantir na próxima fase. O líder do campeonato é o Corinthians, que perdeu no sábado para o Avaí Kinderman por 1-0 e pode ser ultrapassado pelo Flamengo, que joga nesta segunda-feira às 5:30 da tarde com o Cruzeiro em Belo Horizonte. A Agência Rádio Web, com informações do Campeonato Brasileiro Feminino, Cadu Macri. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h11. O mercado físico do boi gordo terminou a semana passada com preços enfraquecidos. Segundo informações da consultoria Safras e Mercado, a dinâmica continua a mesma dos últimos dias. Ao menos no curto prazo, a expectativa é de continuidade desse movimento, considerando a atual conjuntura, ressaltando que o desgaste das pastagens leva o pecuarista a uma menor capacidade de retenção, reduzindo o poder de barganha, o que analisou Fernando Henrique Iglesias. O mercado atacadista apresentou preços acomodados para a carne bovina. Segundo Iglesias, a expectativa ainda é de queda dos preços no curto prazo, em linha com a reposição mais lenta entre o atacado e o varejo durante a segunda quinzena do mês, período pautado pelo menor apelo ao consumo. Além disso, o volume da oferta é expressivo, o que também acentua a queda no preço das carnes. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h13. Rosa Weber diz que a infância precisa ser protegida da violência. Sandra Pedrosa é quem traz a matéria. As necessidades de crianças e adolescentes foram debatidas por magistrados, operadores de direito e especialistas em uma série de workshops realizados dentro do 1º Congresso do FONINGE, o Fórum Nacional da Infância e da Juventude. Promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, o evento ouviu ainda crianças e adolescentes sobre questões como leis, adoção, educação, transporte, segurança e alimentação. A superintendente da Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJMG, desembargadora Valéria Rodrigues, e os juízes José Roberto Poiani, da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Uberlândia, o juiz Afrânio Nardi, da Vara Infracional da Infância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte, participaram do congresso realizado em São Paulo. A presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, fez o encerramento do evento e destacou o papel do judiciário na proteção das crianças e dos adolescentes no país. Conforme os dados da Unicef, há mais de 32 milhões de crianças e adolescentes em situação de pobreza no Brasil. O judiciário é poder essencial à garantia da ordem institucional e das instituições democráticas. E tenho a convicção de que também possui poder transformador. Transforma não só esperanças, mas também direitos em realidade. É o que todos nós aqui queremos. A efetividade do direito de nossas crianças de crescer em ambientes de paz, no seio de suas famílias, com educação, saúde, alimentação adequada e desenvolvimento integral, a fim de que sejam capazes de exercer a sua cidadania em toda a plenitude, hoje e amanhã. É sonho? Talvez.
mas eu tenho esperança. O presidente do FONINGE, conselheiro Richard Paikin, disse esperar que o encontro seja um grande passo para que os magistrados da área consigam se reunir anualmente para debater soluções conjuntas sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h20 agora. Voltamos já com o último bloco do Jornal Verde Vale desta segunda-feira. O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai investigar 1.547 denúncias de golpes envolvendo o nome do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. O presidente da instituição, Aloysio Mercadante, entregou na quinta-feira as queixas recebidas pela ouvidoria do banco em 2022 ao ministro da Justiça, Flávio Dino. As denúncias mostram que estelionatários estariam intermediando negócios usando o nome do BNDES de forma irregular. Dino informou que irá acionar a Polícia Federal para investigar os casos. Mercadante relatou que algumas das mensagens recebidas trazem endereços, telefones e números de contas bancárias que podem apoiar na identificação dos suspeitos. De acordo com o BNDES, 94% das denúncias recebidas no ano passado tratavam desse tipo de golpe. Do primeiro semestre de 2015 a 31 de dezembro do ano passado, as acusações de intermediação irregular de terceiros representaram 78,57% do total. O presidente do banco alerta que o BNDES não faz operações por meio de pessoas físicas. E o Brasil chegou à marca de 37.511.921 casos confirmados de Covid-19. Desses, 23.950 foram registrados nos sistemas nacionais durante a semana epidemiológica 18. É o que apontam dados mais recentes do Ministério da Saúde. Em relação aos óbitos, o país teve 702.116 mortes por coronavírus. Na semana 18 foram registradas 283 mortes nos sistemas oficiais. De acordo com o Ministério da Saúde, quase 514 milhões de doses de vacinas já foram aplicadas entre primeira e segunda dose, além das doses únicas. O infectologista Julival Ribeiro destaca que o reforço vacinal é muito importante para que o vírus em circulação perca a força. São Paulo e Minas Gerais continuam liderando o ranking de estados com mais casos de confirmação do coronavírus. 7h22, número de trabalhadores acima de 50 anos dobra no país em 15 anos. Quem traz os detalhes dessa pesquisa é Alexandre Figueiredo. O número de trabalhadores acima dos 50 anos dobrou no país em 15 anos. É o que revela o levantamento do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. Em 2006, 4,4 milhões de pessoas dessa faixa etária estavam no mercado de trabalho, enquanto em 2021, o número passou a ser de 9,3 milhões, um aumento equivalente a 110,6%. Diretor-geral do SENAI, Rafael Luquezzi, avalia o que esse cenário representa para o mercado de trabalho brasileiro. O que isso traduz? Primeiro, uma necessidade cada vez maior de qualificação do mercado de trabalho. Além da questão da expectativa de vida que se alonga, esses profissionais, eles têm atributos técnicos e socioemocionais que são perseguidos pelo mundo do trabalho. Então, mantém o seu vínculo. Também demonstra que o sistema formador, sobretudo o sistema educacional, precisa prestar mais atenção no projeto de vida e carreira. E isso fortalece a ideia da reforma do ensino médio, que se ajusta muito a essa questão e que puxa para dentro da educação geral a educação profissional como um dos itinerários formativos. Ainda de acordo com o levantamento, em 2006, trabalhadores na faixa etária dos 50 anos ocupavam 12,6% das vagas. Já em 2021, o percentual subiu para 19,1%. Além disso, a maior parte desses trabalhadores está concentrada no sudeste do país. Luquezzi destaca razões que podem ter contribuído para esse aumento nos últimos anos e alerta para possíveis consequências. É claro que, para as pessoas de mais de 50 anos, a permanência no mercado de trabalho está associada também
as mudanças do regime previdenciário, que alongou o processo de aposentadoria, bem como a necessidade de perseguir novas formas de remuneração, porque os recursos da aposentadoria não são suficientes para manter o padrão de vida que essas famílias desejam ou precisam. Isso faz com que as pessoas vão buscar outras formas de obtenção de renda e é claro que isso vai dificultar a entrada de jovens. Entre os setores com maior concentração de pessoas com 50 anos ou mais estão o comércio, com 164%, serviços, com 136% e a indústria, com 96%. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h25. E o Corpo de Bombeiros busca por um homem que desapareceu depois de entrar em um rio de Naveslândia, distrito de Jataí, aqui na região sudoeste de Goiás. Cleiton César Martins, de 48 anos, estava se preparando para pescar com um amigo quando afundou no rio e não foi mais visto. O homem está desaparecido desde o último sábado. Segundo os bombeiros, o amigo que acompanhava o homem desaparecido na pescaria ainda tentou resgatá-lo, mas não conseguiu, pois quando o avistou pela última vez, ele já estava longe do local. Os bombeiros relataram que não poderiam fazer mergulhos no momento em que foram acionados e que uma guarnição especializada faria buscas no local no outro dia pela manhã. A equipe dos bombeiros informou que até a tarde de ontem havia 4 mergulhadores realizando buscas no local do desaparecimento. E a Polícia Civil de Goiás confirmou ter feito a prisão de um dos suspeitos de envolvimento no assassinato de Douglas Henrique Silva em março do ano passado em Goiânia, crime que teria tido a participação da influencer Ieda Freitas, já presa. Getúlio Júnior Alves dos Santos estava foragido e foi preso em Tumbiara. Conforme a polícia, Getúlio foi localizado pela Delegacia de Homicídios após levantamento de informações que levaram ao seu paradeiro. Ele foi encontrado dentro de um ônibus que faz o trajeto entre Goiás e o estado do Paraná. Além de Getúlio, também foram presos durante a Operação Ormetá a digital influencer Ieda Freitas, o ex-namorado dela suspeito de ter cometido o crime Antônio Luiz de Souza, José Camilo Pereira Bento e Matheus Barbosa da Silva. E o estado mantém alerta sobre a gripe aviária e reforça as medidas. Saiba os detalhes nessa reportagem de Juliana Carnevale. A Agência Goiana de Defesa Agropecuária, Agrodefesa, intensificou as medidas de prevenção e vigilância da gripe aviária após ocorrência de casos em aves silvestres no Espírito Santo. Segundo informações do Ministério da Agricultura e Pecuária, a avicultura comercial não sofreu qualquer abalo, mantendo as atividades produtivas normais e as exportações. Mas, mesmo assim, a Agrodefesa conclama os industriais, criadores, produtores integrados e responsáveis técnicos pelas empresas, profissionais da medicina veterinária, agentes da cadeia produtiva e a população em geral para que redobrem os cuidados. O objetivo é evitar a chegada da gripe aviária ao estado. A doença pode causar danos à saúde das pessoas e grandes prejuízos aos criadores e à economia. A agência reforça a importância das medidas preventivas, tais como evitar ao máximo o contato das aves das granjas com aves de vida livre e barrar o acesso de pessoas alheias às granjas, além de usar roupas exclusivas para manejo das aves nos criatórios e desinfetar veículos antes da entrada e também na saída do local. Em caso de aparecimento de sintomas suspeitos nas aves, como sinais respiratórios, digestivos, nervosos ou mortalidade acima do normal, os responsáveis devem entrar em contato imediatamente com a Agrodefesa. A influenza ou gripe aviária é uma doença causada por vírus que pode ser transmitida pelo ar, água, alimentos e materiais contaminados, bem como pelo contato das aves doentes e o acesso de pessoas alheias às criações comerciais. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h29, o brasileiro Hugo Calderano, sexto colocar no ranking mundial, foi eliminado neste domingo na primeira rodada do Campeonato Mundial de Tênis de Mesa, que está sendo disputado na África do Sul. O brasileiro foi surpreendido pelo porto-riquenho Brian Afanador, da 74 na lista do ranking, por 4-2. As parciais de 3-11, 7-11-7, 8-11, 11-7, 11-6,
e 11-4. Resultado frustra a pretensão de Calderano de se tornar o primeiro medalhista da história do Brasil na competição. Na última edição do evento, em 2021, Hugo fez uma boa campanha, mas acabou eliminado nas quartas de final. A expectativa para esse ano era pelo menos repetir o desempenho. A temporada de Calderano vinha muito positiva, com 2 títulos conquistados no Catar e na África do Sul e uma eliminação em uma semifinal em um Super Smash, que é uma espécie de grande slam da modalidade. Mas no Mundial, principal evento da temporada, Hugo acabou sendo derrotado logo na primeira rodada. Com o resultado, o Brasil agora só tem Victor Isi, ainda vivo na chave masculina, e Eric Jouti, que perdeu na estreia para o sueco Truls Mongegaard. E o cancelamento de GPs de Fórmula 1, como o de Emílio Romana, em cima da hora, é uma raridade. Quem traz os detalhes é Daniela Esperon. O cancelamento ou mesmo o adiamento de uma corrida de Fórmula 1 às vésperas da prova acontecer não é algo comum nos 73 anos de história da categoria. A corrida, que estava marcada para este fim de semana pelo Grande Prêmio de Emília-Romagna, foi cancelada após a região ao redor de Imola, no norte da Itália, ser atingida por fortes chuvas e inundações. O local se tornou inseguro prosseguir com disputa e ainda não há atualização sobre o calendário. O número de mortos nas enchentes desta semana aumentou para 13, com equipes de resgate tentando chegar às cidades e vilarejos no norte da Itália. E a prefeita local, Mônica Rossi, alertou que a situação será trágica no fim de semana se as chuvas continuarem. No momento, não há nenhuma palavra sobre a nova data para o Grande Prêmio de Emília-Romagna, ou seja, se o evento vai ser realizado ainda nesta temporada ou será realmente cancelado. Há intervalos futuros no calendário, inclusive nos meses de junho e agosto, onde a Fórmula 1 pode inserir uma corrida remarcada em Imola. Como a região enfrenta uma situação delicada, a Fórmula 1 vai fazer uma doação de 1 milhão de euros à Agência de Segurança Territorial e Proteção Civil da região para apoiar as comunidades afetadas pelas inundações na região. Agência Rádio Web com informações da Fórmula 1. Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h32. E buscando promover uma mobilização nacional para fortalecer a participação e engajamento do setor pecuário, bem como a conscientização da sociedade brasileira quanto à importância das ações de prevenção e acompanhamento das doenças animais, o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, publicou na última sexta-feira a portaria de número 583, instituindo o Mês da Saúde Animal. A campanha nacional será executada durante o mês de maio de cada ano, sob a coordenação da Secretaria de Defesa Agropecuária. O Mês da Saúde Animal visa preservar a saúde humana, animal e do meio ambiente numa abordagem da saúde única. A campanha busca ainda divulgar a qualidade sanitária e a inocuidade dos produtos pecuários brasileiros, ampliando a confiança do consumidor, o consumo e o acesso a mercados. A programação do Mês de Saúde Animal incluirá a realização de campanhas de comunicação e publicidade em nível nacional, estadual e municipal, atividades de caráter informativo e educativo e ações de atualização dos cadastros dos estabelecimentos rurais e das explorações pecuárias junto aos serviços oficiais de saúde animal. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora 7h33, estamos chegando e trazendo informações do Corpo de Bombeiros a partir de agora na programação da sua Verde Vale FM. A gente traz para você o resumo deste fim de semana. A gente começa com informações do dia 19 para o dia 20, onde a guarnição de resgate, busca e salvamento foram acionados até a Avenida Ernesto Elias de Rezende, setor Bosque dos Buritis, para atendimento à ocorrência de acidente de trânsito, desta vez moto com moto. No local deparou com 3 vítimas, sendo a primeira do sexo feminino, 48 anos de idade, conduzia uma das motos, sofreu pequenas escoriações e recusou o transporte. A segunda do sexo masculino, 71 anos de idade, condutor de outra moto, apresentava escoriações pelo corpo e um ferimento, um corte no membro inferior esquerdo. A terceira vítima, identificada como acompanhante da moto, aí do sexo masculino, 41 anos de idade, apresentava uma contusão no tórax e várias escoriações
pelo corpo. Todos foram, de acordo aí com o Corpo de Bombeiros, transportados para a unidade de pronto atendimento, menos uma aí que recusou o atendimento. Do dia 20 para 21 nós tivemos uma ocorrência em destaque, foi uma saída de pista na BR-364, próximo ao trevo principal. A vítima já estava fora do veículo e apresentava um TCE grave. Diante do fato, imobilizando aí a vítima na prancha longa e transporte para a unidade de pronto atendimento, onde ficou os cuidados da equipe médica de plantão. Ainda tivemos também registrado um acidente de trânsito envolvendo carro e moto, já para o dia 21 para 22, no caso de ontem para hoje, na Avenida Contorno, lá no bairro de Vinícius, Espírito Santo. Um Fiat Uno e uma moto Honda Titan. O condutor da moto, 30 anos, apresentava escoriações leves nas pernas e foi encaminhado pelo serviço de resgate para a UPA de Mineiros. O acompanhante da moto, 30 anos de idade, apresentava escoriações leves nos braços e pernas, também encaminhado para a UPA aqui de nossa cidade. Então estas foram as principais ocorrências do Corpo de Bombeiros neste fim de semana. A gente destaca, que não tivemos registrados nenhum acidente envolvendo a festa, que aconteceu na vizinha cidade de Portelândia, nenhum acidente nesse trecho relacionado a essa festa, graças a Deus. 7h36. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Agora vamos abrir o leque das ocorrências policiais deste fim de semana, Muitas foram registradas. A gente começa com ocorrência de estelionato. Nós tivemos registrado aqui em Mineiros, a vítima diz que é proprietária, de uma lanchonete, e por volta das 19h30 receberam mensagens via WhatsApp aí de 3 números diferentes. Pediram os seus lanches, um no valor de R$24, enfim, pediram para entregar e enviaram um Pix no valor de R$175. Posteriormente, a vítima percebeu que o Pix era falso, e ao checar aí os demais pedidos, tendo em vista que já tiveram outros pedidos dos mesmos clientes, perceberam aí que os demais Pix também eram falsos, no valor aí de R$115, R$90. E aí, eles registraram um boletim de ocorrência contra essas pessoas aí. Também tivemos ainda outro estelionato onde a vítima, ela conta que por volta aí do 12h16 comprou roupas, para revender do autor e pagou através do Pix, valor de R$2.612, ficando aí o indivíduo de mandar a mercadoria e enviar o código de rastreio. Porém, enviou um código falso. Até a presente data, ainda não recebeu as tais roupas para revenda. Ainda tivemos também um desaparecimento de pessoa. Eu não sei se a pessoa já foi localizada, mas foi registrado, no caso aqui, a informante compareceu à delegacia informando que reside aí no estado do Rio Grande do Sul e veio ao estado de Goiás na tentativa de encontrar o seu irmão, o qual não vê aí desde o ano de 2000. A comunicante informa, que o rapaz veio para a cidade de Mineiros acompanhado de uma mulher e aqui permaneceu por muitos anos. Não é então nenhum desaparecimento. Na realidade, está procurando aí o irmão, enfim. E aí agora ela está aí então registrando essa ocorrência para tentar localizar essa pessoa, para saber onde ele poderia estar, Atualmente aí tem 63 anos de idade, e agora ela procurou até no IML para saber se tinha algum registro, enfim. Também tivemos um outro estelionato. A vítima diz que foi enganada através de um anúncio falso sobre empréstimo pessoal, no qual tinha solicitado aí pela internet. A pessoa que entrou em contato via WhatsApp, dizendo que o cadastro foi aprovado, pediu os dados, enviou, acreditando que era com a tal de Finanzero. Diante disso, ficou desconfiada, entrou em contato aí com a tal Finanzero, a qual, diz que eles não entram em contato via WhatsApp, nem existe a pessoa que entrou em contato com ela. Por isso, ela abriu um boletim de ocorrência. Aqui, ao que consta, ela teria passado somente os dados pessoais, por enquanto. Não teria aí, portanto, pago nenhuma taxa, porque certamente seria o próximo passo
para suposta liberação do dinheiro. E o problema maior nesse caso específico aí é com relação aos dados que foram repassados, né? Muitas das vezes essas empresas exigem que você tire fotos, né, segurando o documento, para fazer essa identificação facial, enfim. E posteriormente isso pode ser utilizado para golpes futuros utilizando o seu nome. Esse que é o grande problema, né? Olha, ainda tivemos uma outra ameaça também. Essa daqui é uma confusão que costumeiramente acontece. A mulher, ela quer levantar um muro na sua casa, mas o vizinho não deixa porque tem uma janela, a casa feita na divisa, né? Ele não quer aí que a janela fique tapada. Só que a janela está dando acesso ao quintal da vizinha, né? O caso aí... Tá tirando a privacidade, Tá tirando a privacidade. Então ela tem o direito, né? De subir o muro ali, com certeza. Ele fez ameaças dizendo que vai derrubar. Ela procurou a delegacia de polícia. Ainda tivemos outra registrada também. Esse daqui foi um acidente, o qual o Corpo de Bombeiros relatou há instantes atrás aí. Na BR-364, ali no trevo da Pecuária, uma saída de pista, um tombamento de veículo de grande porte, carregado com grãos. A carga ficou espalhada, a vítima fora do veículo. E eles entraram em contato, né, com o proprietário aí do veículo, né, para tomar as providências. Deparou com a vítima, ela atendida aí pela unidade de resgate, e posteriormente foram informados, né, pela assistente social do ERSO, que é o hospital lá de Santa Helena, informou a morte aí da vítima, né? Então tivemos esse acidente na BR-364, a vítima Jorge Luiz Bueno. Aqui não consta, né, de onde ele viria, mas não seria aqui da nossa região. Também tivemos um estelionato registrado também, foi da seguinte forma, de acordo com o relato, a empresa que teria entrado aí em contato com ela via aplicativo Instagram no dia 19 de maio, oferecendo-lhe propostas vantajosas de investimento financeiro, com altos retornos. Em razão da pouca experiência, a jovem foi persuadida pela atendente aí da empresa em questão a investir cerca de R$400, através de acesso via link enviado aí pela atendente. A partir disso, a jovem relata, né, que no dia 20, às 8h40, aproximadamente, através de aviso dos seus contatos, alertando que estava ocorrendo postagens estranhas em seu Instagram. Ela se deu conta que a sua rede social havia sido hackeada, bem como havia sido enganada quanto ao investimento proposto pela tal empresa. Ela decidiu procurar os meios, né, de resguardar, né, tendo em vista aí que compartilharam informações e teme aí pela sua integridade moral também. Então ela acabou acreditando aí nesse Forex Trader, né? E acabou, além de perder os R$400, ainda teve aí a sua conta Instagram invadida. Hackeado. E esse negócio de hackear as redes sociais, principalmente o Instagram e o WhatsApp, né, que são os preferidos aí dos meliantes, todo mundo tá sujeito. Esse último final de semana, mais precisamente na sexta-feira, o meu filho e a minha esposa tiveram seus WhatsApp hackeados aí, né? Mudaram as fotos e pedindo dinheiro. Aquele velho golpe, né? Sei. Ô mãe, tô precisando de um dinheiro aí, esse é meu novo número, anota aí. A senhora pode aí mandar um dinheiro pra mim? Você tá entendendo? E aí, o que aconteceu? Minha esposa pegou de imediato e falou, isso é golpe, né? A gente alerta em casa, porque também, né, a pessoa, a esposa da gente cair no golpe aqui, o que eu ia falar aqui depois? Aí ela falou pra ele, é golpe, já vou te bloquear e denunciar. Eu não sei se por vingança o que aconteceu, passou um pouquinho dela, tava hackeada também, ela pedindo dinheiro dos irmãos. Então assim, gente, muito cuidado com relação a isso. Quem recebe esse tipo de pedido, né, quando não é comum a pessoa estar pedindo dinheiro emprestado, ou mesmo que seja, que tem esse hábito, é interessante que você, antes de efetivar o famoso Pix, aquele dinheiro que vai e não volta, porque lá do outro lado é o meliante, então você ligue, confira se de repente essa pessoa efetivamente está pedindo esse valor. Agora 7h44, ainda tivemos uma outra também de registrada, uma chamada em atendimento, onde nós tivemos aqui uma visita a uma residência de um suspeito. O indivíduo, né, estava de posse aí de um notebook que havia sido furtado.
No momento aí da abordagem da polícia, o indivíduo suspeito foi reconhecido pelos familiares através de imagens, mas ele não estava na casa, né? A polícia pediu então para a vítima registrar também um boletim de ocorrência na delegacia, né? Para que o caso seja elucidado. Também tivemos ainda uma desobediência e uma perturbação do sossego alheio. Essa daqui é aquele tipo de ocorrência. Tá uma perturbação do sossego, a polícia vai até o local e ali, né, vai para desobediência, desacato, enfim. E aí a situação já se prolonga. A polícia registrou, né, essa ocorrência onde estaria uma mulher causando transtorno em uma distribuidora. A polícia foi até o local, né? Ela tentando agredir com socos aí um outro rapaz, enfim. E aí, né, causou toda essa confusão e teve até envolvimento na UPA, enfim, xingamentos, né? O pessoal foi levado aí pra UPA devido aos ferimentos, enfim. Uma ocorrência bem complicada aí. Era uma perturbação que evoluiu posteriormente. Também tivemos ainda uma chamada em atendimento, onde a polícia, né, ela foi até o endereço no setor Novo Horizonte, averiguar ali uma possível violência doméstica. Relatando aí que havia ouvido barulhos de gritaria em uma residência, próxima à sua residência. Deslocou aí para o atendimento. No local deparou aí com a mulher e seus filhos, o qual informou que seu esposo, né, após ingerir bebida alcoólica, teve uma discussão entre eles, né, e que ele é trabalhador e que não queria fazer uma representação. Teria sido apenas ali uma briga, uma discussão familiar. Incêndio em pastagem também foi registrado aí, né? A polícia, a patrulha rural, passeava aí pela zona rural quando se deparou com incêndio. Recebeu a denúncia de um possível incêndio criminoso em uma lavoura. Ao chegar no local, notou-se, né, tratava de um grande incêndio em lavoura de cana, na região do Morro Vermelho. Ao falar com o responsável da empresa, este diz que, ao saber do incêndio, de imediato buscou apoio, sendo empenhado aí brigadistas, utilizando vários caminhões pipa, né, e uma grande quantidade de funcionários. Uma grande quantidade de área de cana aí foi queimada, né? O fogo foi contido. A equipe policial orientou sobre o registro dessa possível ocorrência criminosa também. Ainda tivemos uma pessoa, né, dirigindo aí sobre influência de álcool, falta de habilitação. Essa daqui também deu o que falar, viu? No dia de ontem, a equipe da polícia estava em patrulhamento pela Sexta Avenida, ali no setor São Sebastião, mais conhecido como aqui pelo mineirense a Praça Nova. Visualizou aí um menor, 16 anos de idade, que estava conduzindo um veículo, uma Honda 125, uma Titan, com descarga livre, o escapamento adulterado, né? No aeroporto ali da praça, enfim, gerou aí a vontade da equipe então de abordar o cidadão. Em frente ali ao semáforo da Sexta Avenida, deu voz de parada, né? Identificou aí que era a polícia. O menor empreendeu fuga. No momento, o comandante aí da guarnição, ao tentar parar a motocicleta, tentou segurar o veículo, né? Mas o menor arrancou, tava nem aí, né? Preocupado se era polícia ou não, fazendo com que o referido policial militar ainda caísse no asfalto e teve algumas lesões, alguns arranhões. Posteriormente a isso, a polícia então começou um acompanhamento, né, dando ordem de parada a todo momento a esse menor, e não queria obedecer. Conseguiu fazer a abordagem ali já na praça conhecida como Praça do Bauhaus. Ele apresentava sinais de embriaguez alcoólica, fala alterada, odor etílico. Confirmou então que era menor de idade e ele havia ingerido bebida alcoólica também. E aí, né, foi encaminhado até a delegacia, aliás, até o quartel da Polícia Militar, e lá foi feito diversas multas ao veículo, quase beirando R$10 mil de multa aí, viu? Cada coisinha ali que foi encontrada que vocês não imaginam. Enfim, mais um tintanzeiro aí do escape adulterado preso na cidade. Para a cidade de Portelândia agora, a gente dá um pulo lá para Portelândia, né? O Corpo de Bombeiros não registrou nenhum acidente por ali, naquela região.
mas nós tivemos ainda algumas ocorrências por lá. A polícia estava em patrulhamento ali pela Rua Goiás, quando passando aí pela Praça do Carreiro, onde se encontrava uma grande aglomeração de veículos e pessoas, de repente, né, veio um veículo em alta velocidade, realizou uma frenagem brusca, ultrapassando a viatura e vários outros veículos que estavam em fila indiana, provocando riscos às pessoas que ali estavam. Foi feito o acompanhamento, né, onde o condutor estava em visível estado de embriaguez, se recusou a identificar, dizendo que era policial penal e tudo mais, né, e dizendo ainda que não se identifica para a polícia, dizendo que ainda de acordo com a polícia fez ali, né, diversas ofensas, não apresentou nenhum documento pessoal, enfim, né, não foi possível determinar a precisão, a irregularidade aí da arma de fogo, sendo por isso determinada a autoridade policial a apreensão da arma. E aí vai ser investigado esse caso aí posteriormente também. Ainda tivemos isso outro. Parece aquele caso quando você tá na BR, né? E o trânsito tá lento, e de repente você resolve passar numa faixa contínua. Logo depois da carreta tá PRF. Foi aí... mais ou menos isso. Ele tava ali na fila, né? Tinha uma fila indiana ali, como de um carrinho atrás do outro. Ele falou, não vou esperar. Mas esse caboclinho aí tem coragem, viu? Ele não fez o teste do bafômetro, né? Foi confeccionado vários autos de infração. Xingou a polícia, disse que eram incompetentes e tudo mais. Uma série de coisas aí, enfim. A Polícia Civil deve investigar o caso agora. Mas por lá também ainda teve um abuso de instrumentos sonoros. Ao receber algumas denúncias de perturbação do sossego provocado por barulho de som automotivo, onde as vítimas não quiseram fornecer os seus dados, por medo aí de sofrer represárias por parte do autor, a polícia então foi até, né, ao centro aí de Portelândia, onde deparou com um veículo Gol, né, que estava por ali com o porta-malas aberto e com o som automotivo ligado em volume altíssimo, né? E estava ouvindo aí a mais de um quarteirão. Com a chegada da viatura, o autor dono do veículo diminuiu ali o volume do som. Foi realizada a abordagem policial, né, procedimento operacional aí da polícia, onde determinou o autor aí do veículo que desligasse o som do carro. Porém, este não acatou a determinação, mesmo após relatar ao autor que haviam várias reclamações ali do pessoal. A equipe então desligou o som do veículo e após, né, o autor assinar os devidos termos de compromisso e apreensão para participar aí de audiência já marcada para o dia 30 de junho às 13 horas, acompanhado de seu advogado. Lavrou então o devido termo, né, de perturbação do sossego público. Então foi registrado esse fato por lá também, né? O pessoal vai para a festa e aí acha que o som lá ambiente não é o que agrada a ele, e aí, né, já cada um liga o som ali, o que era para ser, vocês ouviam ali o cantar do carro de boi, você acaba ouvindo só música de som automotivo. E o diferente é que esses carros, às vezes, né, nesse exagero e às vezes ajudado também, não estou falando que é o caso específico, mas às vezes ajudado aí pela alta ingestão alcoólica, que acaba provocando a surdez do dono, eles querem ganhar daquele som que está no palco, né? Quer dizer, tocar mais alto do que aquele som que está no palco, e acaba gerando, então, essa perturbação do sossego público. Jota, eu queria abrir só um parênteses aqui, você falou da ocorrência, mas assim, vale o alerta, principalmente para os nossos comerciantes aqui de toda a região, com relação a esses pedidos de lanche ou o que quer que seja, e que são pagos mediante o Pix, né? O Pix, para todo mundo sabe disso, né? A gente vai falar aqui, é chover no molhado, é um pagamento instantâneo, passou, chegou na sua conta. Então, antes de você efetivar aí a confecção do lanche, do que quer que seja, que você vai entregar, dê uma olhadinha ali no seu aplicativo, no seu celular, se realmente aquele crédito caiu na sua conta. Rapidinho você faz isso, né? Mandou o comprovante, você vai lá na sua conta e vê se aquele dinheiro efetivamente chegou, que você vai evitar golpe dessa natureza aí. Vamos lá, mais algum detalhe, Daniela? Essa parece até óbvio, né? Até o Wesley falar isso, assim, parece óbvio, mas não é. E eu acho que se a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, os comerciantes, começarem a fazer isso, o número de boletins de ocorrência registrados nesse sentido vai aumentar. Porque tem muita gente fazendo isso aqui na cidade, só que às vezes os comerciantes estão passando batido
por não fazer essa checagem. O pessoal está dizendo aqui que o nome do hospital é Urso, lá de Santa Helena. Mudou, viu, pessoal? Se vocês não estão sabendo, vou informá-lo. Agora é Erso, tá? Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás, Dr. Albani Faleiros Machado, o Erso, viu? Então mudou agora, não é mais o Urso lá de Santa Helena, é Erso. J também é cultura. Né? Informação também. 7h54. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Muito bem, vamos lá, Voz do Cidadão, hoje bem corrido por aqui, né? O pessoal tá pedindo para dar uma olhada ali no Buena Vista, né? Tem alguns donos de lotes que estão colocando fogo e não estão nem aí com os vizinhos. Já fizemos essa reclamação por aqui. Eu não vejo a quem recorrer a respeito desse incêndio aí em lote baldio, tá? Eu não vejo uma saída aí que possa realmente resolver essa situação, lamentavelmente. Pessoal do SAAI, né? Já vou até mandar aqui. Na rua Novo Horizonte, né? O pessoal tá dizendo que tem lá na quadra 25, ali no José de Oliveira Martins, um cano estourado ali, bem no meio da rua ali. Eu tô até passando o endereço certinho, tá? Tem um cano estourado por lá, tá? O pessoal tá pedindo aqui asfalto lá na Nossa Senhora Aparecida, né? Fez aí a inauguração, até agora o pessoal não passou por lá. Eu tô vendo aí a equipe de recapeamento em diversos pontos da cidade. Inclusive, a equipe de recapeamento faz uma reclamação para que o seguinte, a rua tá fechada, né? E o pessoal tá insistindo em passar, né? Naquele local onde as equipes estão trabalhando. Então pede aí para que não passe, né? Já tem um cone ali exatamente para isso. Se o pessoal não sabe, cone é para interditar a rua, ou seja, você não pode passar porque tem máquinas e pessoal trabalhando naquele local. Quanto a... É lá de Nossa Senhora Aparecida, na Princesa Isabel, Sim. O pessoal tá louco para ver máquina por lá, Daliana. Pois é, lá que foi a inauguração, vamos dizer assim, o pontapé inicial, né, do lançamento da segunda etapa. E a gente lembra assim também que é aquela coisa, né, os transtornos passam e as melhorias ficam. E esse trabalho de recapeamento e também da própria pavimentação asfáltica que está sendo realizado, tem previsão, né, até de finalizar em julho, agosto, né? Então, vamos dizer assim, é pouco tempo, né, de trabalho, então acho que a população tem que ter paciência e também fica aquele alerta com relação à sinalização horizontal, porque enquanto o trabalho está sendo feito, né, de recapeamento, de pavimentação não, né, mas o trabalho de recapeamento, aquela sinalização que fica ali na rua, ela é apagada, então vale também esse alerta para que a gente tenha mais cuidado ao trafegar nessas ruas e paciência também para aguardar o trabalho. 7h57, o pessoal tá dizendo o seguinte, tem baile ali no Nova República que começa no fim de semana, só termina na segunda-feira, o cantor grita muito, o povo grita junto e aí ninguém dorme, né? Então pedindo para baixar o som, né? O cantor gritar menos e o povo responder menos também, tá ok? A cidadãs que acabou de encontrar ali perto da Economia, mas não falou qual, um poodle, sim, deve ser lá perto da Igreja São Bento, um poodle. Ela mora ali no São Pedro, né? Poodlezinho branco aqui, pequenininho. Caso alguém tenha perdido um cachorro aí dessa raça, né? Entre em contato com a gente aqui que tem um endereço aí, tá ok? Vamos lá, pessoal, sem coleta de lixo novamente desde sexta-feira, um amontoado de lixo nas ruas, virando piada isso, né? Parque São José, próximo ali ao posto Raul Brandão, o pessoal tá reclamando lá. O pessoal tá dizendo o seguinte... eu estava trabalhando lá na porta do hospital em Portelândia, o povo coloca o som alto, não respeita a área hospitalar, Jota. Bom dia, Jota, cavalo na BR-364, Trevo da Pecuária, ali próximo ao Trevo da Pecuária, o danado tá andando aqui no meio da pista, né? Bem no meio da pista ali, o cidadão mandou agora pra gente, então tá aí, né, fica o perigo aí, tá? Perigo aí, o risco de acidente também. A Avenida Maria Eulália, lá no setor Boa Vista, também logo após a ponte, tem ali um cano estourado, tá? Então também na Maria Eulália, logo após a ponte, também um cano estourado ali. Pessoal do SAAI, já estou enviando aqui também, para dar uma olhada lá nessa situação. 7h58. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Bom dia, Wesley. Bom dia para você, Jota. Bom dia para Daliana. Lembrando a todos que hoje, a partir das 19 horas, nós temos o programa Verde Vale Recebe, lá direto do estúdio 3 do IP Shopping. Vamos estar recebendo aí a atual diretoria da OAB aqui da subseção de Mineiros, falando sobre então
os trabalhos prestados pela OAB a toda a população, o que a OAB faz aí em prol da população, quais os seus trabalhos, né? Procurar desmistificar um pouco a acessibilidade a essa instituição tão importante para as regras da justiça no nosso país. Então a gente convida você a estar conosco, tirando todas as suas dúvidas a partir das 19 horas. Tenham todos uma ótima segunda-feira, uma excelente semana. Jornal Verde Vale volta amanhã a partir das 6:30 da manhã. Bom dia, Daliana. Bom dia, Jota. Bom dia pro Wesley também, para todo mundo que sempre acompanhando a nossa programação, né? Agora acabou de girar aqui o reloginho, 8 horas em ponto, a gente tá indo nessa, né? Iro Siqueira chegando por aí e logo mais também o nosso programa disponível no Spotify. Para você uma ótima segunda-feira, um abraço. Chegando mesmo, acabou de estacionar, 8 em ponto, bom dia, um abraço, fiquem todos com Deus, tchau, tchau. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.